Vamos falar agora um pouco do risco ergonômico, que é um risco também que tem muitas variáveis. É importante entender que a ergonomia ali é um conjunto de conhecimentos sobre o homem e seu trabalho, ou seja, o colaborador fazendo atividade no ambiente de trabalho e qual que é a relação que ele tem com esse ambiente, como é que é essa organização de trabalho. Então, esses conhecimentos aí são fundamentais ao planejamento de tarefas, posto em ambiente de trabalho, ferramentas também que ele vai utilizar, máquinas e sistemas de produção, a fim de que sejam utilizados com o máximo de conforto e segurança eficiente. O risco ergonômico é uma situação de inadaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador. Ou seja, eu faço uma atividade que eu sinto algum tipo de desconforto, é uma atividade que não é adequada. Vai variar com relação às bancadas que eu vou trabalhar, o período que eu fico em pé, o período que eu fico sentado, a forma com que eu trabalho, a forma com que eu faço a minha atividade. Então, a ergonomia ou engenharia humana é uma ciência relativamente recente que estuda as relações entre o homem e seu ambiente de trabalho e é definida pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, como a aplicação das ciências biológicas humanas em conjunto com os recursos e técnicas de engenharia para alcançar o ajustamento mútuo ideal entre o homem e o seu trabalho, e cujos resultados se medem em termos de eficiência humana e bem-estar no trabalho. Ou seja, eu tenho que realizar minha atividade de forma confortável. Qualquer atividade que eu sinta dor, que eu sinta desconforto, ergonomicamente tem algo errado. Por isso que é fundamental essa avaliação dentro do ambiente de trabalho. Esses riscos ergonômicos aí são fatores que podem afetar a integridade física ou mental do trabalhador, proporcionando-lhe desconforto ou algum tipo de doença. São considerados riscos ergonômicos. A gente vai falar desses itens aqui, mais para frente, mas vamos já citar. Pessoa que faz esforço físico, ou seja, aquela atividade aonde, por exemplo, eu carrego peso elevado, que eu sinto dor ao carregar aquele peso. Levantamento de peso, postura inadequada, eu trabalho muito tempo sentado, muito tempo em pé, agachado, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período noturno, ou jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de rotina intensa. São os itens aí que tratam dos riscos ergonômicos. Podem gerar também distúrbios psicológicos e fisiológicos e provocar sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no organismo e também no nosso estado emocional. Dentro dos riscos ergonômicos, nós temos também os riscos psicossociais, que está atrelado com essa questão do estado emocional e que numa outra oportunidade a gente vai falar sobre eles. Então é importante comprometer essa questão do estado emocional, da alteração no organismo, vai comprometer a produtividade do colaborador, vai comprometer essa saúde e também a sua segurança. Então, o que pode causar no colaborador? LER, que é lesão por esforço repetitivo, DORT, que é doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, o cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, altera o sono do colaborador, pode trazer diabetes, doenças nervosas, taquicardíaca, doença do aparelho digestivo, que pode trazer gastrite, úlcera, tensão, ansiedade, também problemas de coluna, entre outros. Então, para a gente evitar que esses riscos aí comprometam as atividades e a saúde do trabalhador, é necessário um ajuste entre condições de trabalho e um homem sobre os aspectos da praticidade, do conforto físico e também psíquico por meio de quais as ações que a gente tem que pensar para não ter aquelas consequências que eu acabei de falar. Melhorar o processo de trabalho, como é que é feita a atividade, como é que é o processo, melhores condições no local de trabalho, ou seja, melhor ventilação, melhor conforto acústico, térmico, questão de ruído também, como é que é feito o processo, a etapa, a modernização de máquinas e equipamentos, melhoria no relacionamento entre as pessoas, alteração no ritmo de trabalho. Então, essa questão de melhoria no relacionamento está relacionada muito aos riscos psicossociais, alteração no ritmo de trabalho, ou seja, o ritmo é muito rápido, excessivo, ferramentas adequadas e postura adequada, entre outros. É isso que a gente tem que analisar para melhorar. Porque a gente tem um exemplo, de como é que a pessoa está fazendo a sua atividade,
né? A gente tem dois exemplos aqui, ó, um exemplo ruim e um exemplo bom. Então, um exemplo ruim, né? A forma que a pessoa está com o pescoço, né? Não tem aqui o que a gente chama de 90 graus, né? O ideal é o 90 graus aqui, ó, para a pessoa ter uma postura adequada. Pode trazer uma lombalgia, ombros tensos e arcados, torcicolo. Aqui, ó, cefaleia, fadiga visual, olhos ressecados e prurido. Cãibras nos dedos, a distância que ela está ali, né, do teclado. Velas varicosas, pernas inchadas, não tem um local para apoiar os pés aqui, por exemplo, aqui na frente. Cotovelo de tenista, golfista, enfim. Aqui a gente tem a forma correta, né? O punho aí em uma posição neutra, sem dobrar. O teclado diretamente à sua frente, um campo de visão melhor. O mouse próximo ao teclado e no mesmo nível, tá vendo? O mouse e o teclado no mesmo nível. Os ombros e quadris alinhados 90 graus que eu falei, esse 90 aqui. Ó. O encosto adaptado à curvatura da coluna, esse encosto. O descanso de braço na altura do cotovelo. Aqui, ó, o descanso de braço na altura do cotovelo e também na altura de onde está o teclado. A altura do assento abaixo da rótula. Tá vendo? Assento abaixo da rótula. Joelhos discretamente abaixo do quadril. E seus pés apoiados no solo em descanso para os pés. Então a pessoa tem um conforto muito melhor, né? Em uma situação onde teve ali a inserção do apoio para os pés, o apoio para o cotovelo aqui, para ficar o mesmo nível, né? Das mãos aqui no teclado, campo de visão, o ajuste da tela, o encosto para as costas. Isso tudo fez com que o colaborador tenha ali aqui é apenas um exemplo, né? No ambiente de trabalho, em área de produção, para cada atividade eu tenho que ter uma avaliação ergonômica para melhoria, para verificar como é que estão as atividades ali daquela pessoa. Então aqui nós temos os exemplos também, uma tabela dos riscos ergonômicos. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui do primeiro risco aqui, ó, que é o esforço físico excessivo. Então, atividades que exigem grandes demanda muscular. Por exemplo, quais são as fontes geradoras? Carregamento de materiais pesados, uso contínuo de ferramentas manuais. Quais as possíveis consequências aí? Lesões musculares, lombalgia, fadiga crônica. O que pode ocasionar no colaborador? Cansaço interno, dores, afastamento do trabalho. E aqui as ações recomendadas, né? Redesenho das tarefas, pausas regulares, ginástica laboral. Aqui também tem a descrição de medidas de prevenção, ajuste da carga de trabalho, divisão de tarefa, revezamento e treinamento também de ergonomia. O levantamento e transporte manual de peso, que é a movimentação de carga sem auxílio mecânico, quando a pessoa pega o peso ali elevado sem nenhum tipo de auxílio. Então, quais as fontes aí? Estoque, logística, construção civil, mudanças. Então, o que pode, né, trazer de prejuízo? Né? Hérnia de disco, lesões lombares, problemas na coluna. Então, geralmente, o que ocasiona no colaborador? Dores na coluna, irritação, né, de movimentos, vai ter os movimentos ali limitados. Ações recomendadas, né? Equipamentos auxiliares, treinamento de postura, os equipamentos para ajudar a carregar o peso. O uso de carrinhos, né, elevadores, paleteiras, treinamentos para levantamento seguro. Aqui nós temos aí posturas inadequadas, possíveis posturas e posições incorretas ali na atividade por longos períodos, né? Então, geralmente escritórios, linha de produção, costura, caixa de supermercado. Então, são posturas inadequadas ali por muito tempo, que vai causar doenças musculares, desvios posturais, LER, DORT. O que pode ocasionar? Tensão no pescoço, formigamento, dores constantes. Então, eu tenho que fazer o quê? O ajuste mobiliário, pausas e variações posturais. Aí algumas medidas, né? Cadeira ergonômica, mesas com altura adequada, rotação das tarefas, né? O revezamento das tarefas, entre outras atividades aqui. Controle rígido de produtividade, o monitoramento excessivo de resultados por metas, por exemplo. Então, a pessoa tem que produzir e entregar meta o tempo todo, né? Então, quais são as fontes geradoras? Geralmente, ali é produção em série,
telemarketing, venda sob pressão. O que vai gerar? Ansiedade, estresse, fadiga mental. O que pode causar no colaborador? Sensação de cobrança constante, perda da motivação. E ações recomendadas? Gestão, né, humanizada, metas realistas e apoio psicológico, né, avaliação do clima organizacional, entre outras medidas importantes. A questão de imposição de ritmo excessivo, né, ritmos ali sem respeitar as limitações humanas, por exemplo. Então, linhas de produção, produção em série, então vai gerar exaustão física, estresse, vai ter queda de rendimento do colaborador, erros de produção. O que eu tenho que fazer? Avaliação ergonômica de trabalho e a reorganização do tempo. Aqui também, questão de trabalho em turno e noturno, vai alterar o ciclo do colaborador fisiológico, por exemplo. Então, plantões, horas extras, hospitais, vigilância, é muito comum essas fontes geradoras. O que vai causar? Distúrbio do sono, fadiga, doença metabólica. Então, o que pode causar no colaborador? Sonolência, mau humor, queda de concentração. Então, é importante ter um acompanhamento médio, rodízio, um equilíbrio, pausa adequada. Temos também jornadas prolongadas de trabalho, então excesso de horas de trabalho, horas extras frequentes da jornada. Então, pode causar síndrome de Burnout, né, o esgotamento mental. Então, o que pode trazer para o colaborador? Irritabilidade, baixa imunidade, desmotivação também. Então, é questão da limitação de jornadas, controle de horas extras, descanso adequado, a questão da monotonia e repetitividade, realização contínua de tarefas iguais, né? Então, produção em série, digitação, montagem, o colaborador vai perder ali a atenção, pode ter um DORT, um sofrimento mental. Então, ele vai ficar desmotivado, vai ter dores nos braços, nas mãos, vai ter fadiga. Então, é importante fazer o quê? Rodízio, uma reorganização das atividades naquele ambiente de trabalho. E aqui, por último, situações causadoras de estresse psíquico ou físico. Ambiente hostil, cobranças, pressão. Então, quais as fontes? Assédio moral, falta de reconhecimento, conflitos interpessoais, que são as fontes geradoras, vai gerar ansiedade, depressão, distúrbio psicossocial no colaborador, que pode causar insônia, dores no corpo, baixo desempenho, algumas ações, né, a promoção da saúde mental, treinamentos para liderança, para os colaboradores, uma reorganização também do ambiente de trabalho. Então, nós passamos aqui na íntegra os riscos ergonômicos dentro do ambiente de trabalho. E é fundamental uma análise ergonômica da tarefa, junto também com o levantamento psicossocial dentro do ambiente de trabalho.